Aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje vai falar do sertão, do cangaço e de mulheres sertanejas de fibra, mas que, por serem mulheres, tiveram suas vidas marcadas por violência, por traições, por abusos. E quando a gente junta mulher, sertão, cangaço, às vezes o resultado não é tão bom. Mas o que o banditismo social promoveu, colocando mulheres dentro aí dos bandos de cangaceiros, de certa forma, algumas conseguiram se impor e algumas conseguiram desfrutar uma certa liberdade. Não foram muitas. Tem um quadrinho de um velho conhecido nosso aqui, do Quadrinhos Porretas, que vai falar sobre isso. Eu estou falando de O Silêncio e a Tempestade, roteirizado, desenhado e colorido pelo Vander Antunes. O título desse quadrinho é um poema. A história que esse quadrinho nos mostra é uma história de resiliência, mas uma história de muito sofrimento. Mulheres no sertão. Um sertão onde não há começo nem fim, porque a vida apenas continua. E o fim é justamente o descanso, a morte. E o Vander Antunes compôs aqui uma história de mulheres que estão em situações contrastantes. A Mudinha e a Ventania. A Mudinha, que após o falecimento da sua mãe, teve em seu padrasto Justino um homem como muitos outros homens que a gente conhece. Um homem embrutecido, um homem que, para descontar as suas frustrações com o coronel, com os homens do coronel, batia na Mudinha. E como ela não era sua filha de sangue, após o falecimento de sua esposa, ele resolveu simplesmente torná-la sua mulher. Mas batia muito nela, descontava tudo nela. E a Mudinha, como muitas mulheres, não só do Brasil, não só do sertão, mas do mundo afora, não tinha voz. Não tinha voz nem para gritar. O choro dela era interno. Mas ao saber do bando da Ventania, ela ganha uma esperança. E a Ventania tá com pouquíssimos homens ali, assustando um coronel que acredita que o bando dela tem mais de 20 homens. Ela afronta o coronel.
Só que ela não quer bater de frente. Ela só quer realmente amedrontar e conseguir dinheiro para ir até as Minas Gerais, comprar um pedacinho de terra e por lá viver pacificamente. Mas também vai ter um homem em seu caminho que tem uma certa frustração porque quer vingança. E quando ele vê a oportunidade de se vingar, ele deixa momentaneamente o bando e vai querer ir à desforra. Mas as coisas às vezes não acontecem como a gente previu. E os caminhos da Mudinha e de Ventania vão se cruzar. E a sororidade aqui também tem vez, porque a velha senhora, cozinheira da casa de um dos coronéis, justamente o coronel que deu trabalho ao Justino, ao padrasto e agora marido da Mudinha, uma senhora que dá a entender que também na sua mocidade sofreu maus tratos. Essa mulher idosa, sábia, aquela sabedoria de mulher nordestina, sem instrução, mas que aprende com a vida, vai ensinar ou tentar ensinar algo à Mudinha. E a Ventania acredita que também tem uma mulher idosa que serviria de ombro amigo e de uma espécie de mãe para ela, mas ela se engana também. E o destino realmente vai fazer com que essas duas mulheres, uma oprimida e sem voz, e a outra que está ali peitando os machos, peitando os coronéis, numa ousadia e numa cara de pau também, e muita esperteza, né, muita inteligência. Essa mulher que também é chicoteada de certa forma, né, traída por pessoas que acredita que ama. Essas duas mulheres vão se encontrar. E aí, entre o começo e o fim, a gente tem a continuação de uma história que poderia ser trágica, mas o Vander traz aqui pra gente uma certa esperança. O céu do sertão aqui do Vander pode ser assim, ó, limpinho, sem nuvem, azulzinho, mas também ele retrata um amarelo que não é um amarelo saudável, né? É um amarelo venenoso, é o amarelo da atenção do sinal de trânsito, é o amarelo do cuidado, cautela, né? É o arroxeado de noites que a Altamira tenta impedir que a Mudinha seja abusada novamente e não consegue. E é o vermelho fúria de homens que acham-se muito superiores e poderosos porque são fortes e são brutos. Mas
como esses trabalhos incríveis que vêm saindo por aí sobre mulheres e cangaço, e aí eu destaco também o Carniça, do Chico, eles vêm fazendo com que a gente se questione, né? E entenda que um espaço tão bruto, tão rude, tão másculo, ele também tem momentos de poesia. Mais uma poesia conseguida a custo de sangue, suor e lágrimas. E em O Silêncio e a Tempestade, o Wander Antunes mata pau mais uma vez. Esse trabalho aqui, pessoal, ganhou o PROAC e foi publicado pela Conrad e está concorrendo aí ao HQ Mix 2025 em 3 categorias. O Wander concorre com ele como melhor roteirista, melhor colorista e melhor arte finalista. Quadrinho porreta, de um quadrinista porreta que eu admiro demais, e à medida que os trabalhos dele vão saindo, eu trago aqui para a gente falar um pouco e conhecer e apreciar ainda mais esse baita quadrinista porreta que é o Wander Antunes. É isso aí.